A gente falar que a gente não procura culpados, não procura vítimas. Todas as pessoas que estão envolvidas num relacionamento onde tem alguém que tem ciúme patológico acaba sofrendo, né? Tanto a pessoa que tem um ciúme patológico como quem se relaciona com ela. É importante a gente falar algumas características das pessoas que têm esse ciúme patológico. Geralmente são pessoas que têm uma autoestima baixa, uma maior insegurança, às vezes alguns traços mais agressivos, né? Alguém também que em determinado momento tem traumas infantis, às vezes são pessoas que assistiram na infância, às vezes os pais que tiveram esse tipo de comportamento e eles acabam repetindo. Outra característica também é que essa pessoa, muitas vezes, ela é mais impulsiva, ela tem um menor ajustamento social, é uma pessoa que ela é mais ansiosa, então ela existe muitas crenças centrais que são muito negativas, né? Por exemplo, pessoas que se acham incapazes de ter um relacionamento, pessoas que passam o tempo todo achando que vão ser trocadas. Então é uma pessoa que ela geralmente tem essa autoestima baixa e essa insegurança de forma mais exagerada, né? Ainda falando sobre essa questão do ciúme patológico, é importante a gente falar que muitas vezes a pessoa nem se dá conta de que tem esse tipo de comportamento. E por isso a importância do diálogo no relacionamento, da pessoa pontuar como se sente diante disso, né? E isso tem que ser falado em um tom gentil, de tentar ajudar a pessoa a procurar ajuda. A gente sabe que o tratamento para pessoas que têm ciúme patológico é fazer a psicoterapia, principalmente com psicólogos que têm conhecimento nessa área, né? É importante saber que essas pessoas geralmente são pessoas que têm muitos pensamentos distorcidos, que têm muitas distorções cognitivas, são pessoas que têm crenças centrais muito negativas em relação ao eu, em relação ao outro também, né? E por isso a terapia cognitivo comportamental, ela mostra que ela é muito eficaz nesse tipo de caso, né, de pessoas que têm aí a questão do luto patológico. Então, gente, para concluir, o tipo de ciúme patológico, o tipo de exemplo, né, que a gente poderia falar, seria exatamente isso, uma pessoa que controla, uma pessoa que disponibiliza muito tempo olhando rede social, colocando GPS, querendo averiguar o celular do outro, invadindo a privacidade, né? Fica procurando indícios todos o tempo, fica olhando Facebook, olhando Instagram, fica olhando o que é que chegou na roupa, se a pessoa atrasa, ela já fica imaginando o pior, que estava sendo enganada. Isso pode piorar ainda mais se no relacionamento a pessoa foi traída, né? Isso pode piorar, mas geralmente está relacionado com o que eu falei anteriormente, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês é que muitas das pessoas ciumentas, elas sentem também um sentimento de culpa muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que elas têm essa desconfiança dessa pessoa que elas convivem, quando elas chegam na terapia, muitas vezes elas falam, olha, eu não consigo saber o que é que passa por mim. O que passa pela minha cabeça, porque ao mesmo tempo que eu fico desconfiando, quando eu tô calma, eu não tô ansioso, eu acredito na pessoa que eu convivo, eu acho que ela não é capaz de fazer nada comigo, mas quando eu tô muito ansioso, que eu tô muito ciumento, eu acabo acreditando em todos os pensamentos que eu crio. Então fica a maior confusão, essa pessoa ela sofre muito e a pessoa que convive com ela também, né? Então outra coisa que é importante a gente falar é que essa pessoa deixa de fazer as coisas para ficar vigiando, ela fica controlando. A gente precisa saber que isso faz parte de uma desconfiança, que isso tem muito a ver mais com o eu, né? A forma que eu não acredito que eu seja capaz de lidar com essas situações. São pessoas que acabam acreditando no qualquer pensamento que vem. Quando a pessoa não valida, não aceita esse sentimento de ciúme, ela acaba piorando, porque esse sentimento vai ficando cada vez mais intenso. Então, o primeiro passo, gente, é validar esse sentimento de ciúme. É validar, é normal, todo mundo sente, até determinado
frequência, o ciúme é normal em qualquer relacionamento. Então, eu validar isso, porque quanto mais eu critico, pior fica. Mas, quando esse ciúme é patológico, a gente precisa se questionar, a gente precisa analisar esses pensamentos que vêm, que provocam esse ciúme patológico, né? Por exemplo, a gente precisa lembrar que a incerteza faz parte dos relacionamentos e que a gente não consegue controlar o outro tem que se sentir livre, porque no relacionamento saudável, no amor, essa liberdade, ela tem que acontecer. Então, as pessoas que são ciumentas, elas têm dificuldade em lidar com essas incertezas, mas a gente precisa saber que se relacionar é um risco e a qualquer momento realmente pode acabar. Nada nessa vida é para sempre, nada nessa vida é uma certeza a não ser a morte. Então, procurar essa certeza, exigir e obrigue que essa pessoa dê toda a satisfação e passe da vida dela é algo que não faz parte de um relacionamento saudável, né? Então, é muito importante também que a gente faça esse exame de evidência quando vier esse pensamento de que o outro tá me enganando, o que será que ele tá fazendo? De você se perguntar, né? O que prova que esse meu pensamento é verdade? Quantas vezes eu já pensei nisso e não aconteceu, né? Que conselho eu daria para alguém que tivesse esses pensamentos? Que tipo de situações realmente prova esse pensamento que eu tô tendo? Aceitar que a gente pode pensar em qualquer coisa, mas a gente não precisa agir diante desses pensamentos. A gente pode pensar coisas terríveis, coisas horríveis, pode pensar muitas coisas que traz esse ciúme, mas a gente não precisa agir diante disso. A gente pensa muitas coisas durante o dia e que na verdade nem acontece. A gente saber que nossos pensamentos, eles não prevê a realidade, né? Porque quando a pessoa se aumenta, tudo aquilo que ela pensa, ela acaba acreditando e a gente sabe que não é verdade, nem tudo que a gente pensa acontece. Ela acha que ela consegue prever e a verdade é que a gente não consegue prever o que vai acontecer, né? Outra coisa que acontece muito é da pessoa achar que esse ciúme exagerado é normal e que de verdade não é. Em um relacionamento saudável, esse tipo de ciúme não deve fazer parte. Outra questão é a pessoa saber que em um relacionamento saudável não existe essa questão de ficar averiguando, de ficar controlando, de ficar vigiando, né? Isso faz mal tanto para a pessoa como para outra que se relaciona. Então é importante procurar psicoterapia. Todas as pessoas que têm essa dificuldade, todas as pessoas que têm ciúme excessivo precisam fazer psicoterapia, porque esse padrão de pensamento está muito enraizado, é muito repetitivo, essas distorções cognitivas que a pessoa tem, e ela acaba não conseguindo sozinha diminuir esse pensamento distorcido, diminuir essa desconfiança, né? Isso tem muito a ver com ansiedade, essa é a pergunta aqui, tem a ver. Então a gente precisa avaliar, por exemplo, qual é o custo e o benefício de eu ter esse pensamento de ciúme em relação ao outro, né? Que tipos de como eu me sinto depois que eu ajo de acordo com esse meu pensamento, que muitas vezes eu já até sei que é um pensamento exagerado, mas eu acabo não controlando. A gente precisa saber que a gente tem um controle de nossa ação. Eu posso imaginar uma cena de ciúme e posso acreditar que isso é apenas imaginação e pensamento. E não necessariamente imaginar essa cena, pensar isso e de repente ser agressivo com aquela pessoa, de repente ficar ligando, ficar criticando, né? Então é isso, o controle maior das nossas ações, porque isso pode sim ajudar. Outras coisas que vocês precisam saber é que o ciúme é uma emoção que faz parte dos relacionamentos, mas isso quando se forma de forma excessiva, ela precisa ser tratada. O ciúme é uma emoção que ela inclui a ansiedade, a raiva, a impotência, a desesperança, a tristeza. Então, por isso, acaba tendo muitos sentimentos mistos a partir do ciúme. Saber que tem uma diferença entre sentir ciúme e agir com base no ciúme. Você pode sentir esse ciúme e escolher não brigar, e escolher não criticar, escolher não vigiar a pessoa. Saber que você não está sozinho, que você pode fazer terapia, que com a terapia você vai melhorar. Saber que esse ciúme é uma forma de a gente querer se proteger, mas
que a gente sabe que a gente não tem o controle do outro, e essa outra pessoa, ela pode realmente, se ela quiser trair ou enganar, ela consegue fazer isso e não é a gente que vai proibir. Quantas pessoas ciumentas depois, infelizmente, acabam realmente sendo traídas, e aí a gente tira a prova de que a gente não tem o controle de ninguém. Relacionamento, a gente não pode ter a posse, não pode ter o controle, né? A gente precisa confiar. Será que faz sentido eu me relacionar com alguém que eu não confio, com alguém que eu não consigo dormir direito, que eu não consigo comer o tempo todo pensando nessa pessoa? Saber que o ciúme masculino, na maior parte das vezes, ele é muito focado em ameaças sexuais, e o feminino é mais de proximidade emocional. Eu vou começar a ler aqui as perguntas. Quando já se teve motivo de desconfiar? Fez uma vez, vai fazer de novo? Não, gente, a vida da gente não tem regras. Pode ser pessoas que traem novamente. Tem pessoas que traem e nunca mais traem. Isso depende da própria pessoa, de ela ter o controle, de ela se arrepender. E não somos nós que vamos ter o controle disso, né? Então, tem pessoas que traem de novo. Tem pessoas que não traem, que traem e nunca vão trair. Então, isso depende da própria pessoa, se ela vai cometer o mesmo erro ou não, e que isso não está sobre o nosso controle. Outra pergunta: o que fazer quando o namorado virou ex por esse motivo? Não acredita no que fala e fica extremamente ciumento mesmo de longe. Gente, em primeiro lugar, você é ex dele. Será que você deve estar passando sua vida para uma pessoa dessa? Vocês têm que aprender a se colocar também nos relacionamentos, gente. Eu acho que vocês acabam se permitindo a muitas situações que vão fazer vocês mal. Então, vocês precisam ser mais assertivos, precisam se colocar, porque isso faz parte aí de você saber lidar com essas pessoas que de repente já não estão te fazendo bem. Principalmente quando é ex-namorado. Você tem um direito, inclusive, que se esse contato não te fizer bem, você tem o direito de escolher não ter o contrato com outro. Então, gente, geralmente pessoas que têm ciúme patológico, eles sempre ficam se criticando, achando que deveriam ser pessoas melhores para que o outro fique, que precisa sempre estar bem, que não pode desagradar o outro com medo do outro ir embora, que deve estar sempre feliz, sempre seguro. E a gente sabe que isso não é possível. Na vida vai ter momentos de dificuldade, tem momentos de tristeza. Muitas vezes as pessoas com ciúme patológico, elas acham que tem que ser feliz o tempo todo, e quando estão tristes, a outra pessoa vai abandonar ela. Acha que o parceiro deve contar tudo o que está acontecendo na vida, o que está pensando, o que está sentindo. Isso não é saudável. A gente pensa em muitas coisas, a gente sente muitas coisas, a gente não é obrigado a compartilhar tudo pro outro. A nossa vida sexual, a pessoa acha que a vida sexual sempre tem que estar bom, e em relacionamentos pode ter momentos que não está tão bom também. Acha que o parceiro sempre deve estar disponível para a pessoa, isso não faz parte de um relacionamento saudável. Vai ter momentos que às vezes a pessoa pode estar ocupada, e ninguém tem que viver sempre para agradar o outro, porque um momento ou outro é impossível que a gente tenha um relacionamento que a gente sempre é agradado. Acha também que nunca deve ter segredos, e isso é impossível. Na vida, a gente não tem que falar tudo pro outro. Isso é até uma forma de ser intransigente, de faltar respeito com a individualidade do outro, e isso não faz mal. Imaginar que a relação tem que ser perfeita. Então, são várias crenças, vários pensamentos que as pessoas que têm ciúme, elas acabam tendo e acabam se prejudicando. Mas aí você pode se perguntar, né? Faz sentido que você imagine que essa pessoa seja a única pessoa que vai lhe dar atenção na vida? Será que significa que essa pessoa, por de repente não tá bem, ou não te falar tudo da vida dela, quer dizer que ela vai te trair? Então, são várias perguntas que vocês podem se fazer, que podem começar a refletir, né? E é muito isso de refletir, de identificar, de procurar não agir conforme esses pensamentos ansiosos, né? Eu vou ler aqui mais perguntas que estão me mandando. Eu faço muito isso, imagino, acabo falando coisas que não devo, depois eu fico porque eu desconfiei, sendo que é algo normal. Já tentei me controlar, não consigo. O que pode ajudar a tirar esse pensamento? É isso que eu tô falando a live inteira, tá? Questionar pensamentos, validar a emoção e não agir de acordo com o que você pensa. A terapia cognitivo-comportamental, o principal objetivo é fazer a reconstrução cognitiva, que é mudar esse pensamento distorcido. Então, eu recomendo
recomendo que você faça terapia. Meu namorado terminou comigo por causa dos meus ciúmes. Então, é um momento que, se isso lhe atrapalhar, você procurar essa ajuda também, porque vai lhe ajudar. Outra coisa que é importante vocês saberem, gente, que fazer terapia é super normal. Você pode pedir ajuda. Isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal de que você não dá conta sozinho. Pelo contrário, um momento ou outro procurar ajuda é humildade, é inteligência, é sensatez, né? Então, é isso. Outras coisas que você também pode pensar é que, por exemplo, nem tudo, isso que eu já falei, nem tudo que eu penso vai acontecer. Se eu tenho esse pensamento, não quer dizer que o outro esteja fazendo. Se eu fico tendo esse pensamento para eu me precaver e não sofrer quando acontecer, também não faz sentido, porque querendo ou não, se acontecer o pior, você também vai ficar mal. Então, tem muitas coisas que vocês podem fazer, pensamentos. Se eu fosse vocês, essa live vai ficar salva. Depois eu assistiria com calma, anotasse alguma das frases que eu falei aqui. Eu acho que é importante anotar e vocês podem usar também esse tipo de fala, né, a favor de vocês mesmos. Focar o tempo em vocês, e as pessoas ciumentas acabam tendo o controle da vida do outro, quer controlar tudo. Então é importante que você volte para você, o que eu tô fazendo da minha vida, o que eu posso melhorar, focar no trabalho, aumentar minha autoestima, porque a autoestima dessa pessoa geralmente está baixa. Então vamos lá, gente. Outras coisas importantes de falar, né? Que você não precisa prestar atenção em todos os pensamentos que vêm. Isso é uma coisa que, se eu fosse vocês, eu anotaria. Eu posso pensar várias coisas, eu não preciso dar atenção a eles. Esses pensamentos, ele pode se destacar, mas não significa de que alguma coisa está acontecendo. Eu posso imaginar que meu marido está demorando do trabalho porque ele está me traindo, mas é só um pensamento. E quando ele chega do trabalho, por exemplo, demorou porque a reunião demorou. Então, nem tudo que eu penso que eu adivinho vai acontecer e eu não preciso dar importância a esses pensamentos. Outro pensamento muito comum em pessoas que têm ciúme é: se eu tenho esse pensamento, significa que meu parceiro não merece confiança. E que não, esses pensamentos são pensamentos distorcidos e que, na verdade, não prova que ele está me desconfiando. Que esse pensamento pode me ajudar a prever, e a gente sabe que isso a gente não consegue prever, a gente não consegue ter essa história de ficar adivinhando. Existe uma distorção cognitiva, gente, que se chama leitura mental. É quando a gente fica tentando adivinhar o que o outro pensa sem considerar outros resultados mais prováveis. E é só o que acontece em pessoas ciumentas, né? Então, quando vier um pensamento de que eu preciso prestar atenção em tudo, você pode pensar, né? Eu posso aceitar esse pensamento e seguir em frente com a minha vida. Vou dar um exemplo. Vem um pensamento de que meu namorado pode estar conversando com várias mulheres no Instagram. Eu posso pensar isso e ir lá e fazer um barraco com ele e olhar quem tá seguindo, quem tá curtindo. Eu posso pensar isso e continuar no meu trabalho. Eu posso pensar isso e responder para mim mesma. É apenas um pensamento. Não necessariamente a verdade. Eu preciso focar no que eu tô fazendo. Eu espero que você esteja entendendo. Outro pensamento que pode vir, né? Tenho que fazer alguma coisa agora. Se eu estou com ciúme, eu preciso agir. Não, você pode pensar: eu não preciso tomar uma atitude agora, eu posso me acalmar e depois esse ciúme até diminuir, eu não agir. Por exemplo, outro pensamento que vem muito: eu preciso encontrar uma resposta. O que você pode pensar em relação a isso? O pensamento, ele é passageiro, pode passar e eu posso ficar mais calma, eu não preciso agir de forma impulsiva. Outro pensamento que vem muito, né? Deve haver alguma razão para que eu esteja pensando nisso. O que você poderia pensar no lugar disso, né? Que isto é apenas um pensamento e não necessariamente realidade. Outro pensamento que as pessoas com ciúme pensam é: se eu tenho esse pensamento, alguma coisa está acontecendo. O que você poderia pensar no lugar disso? Que eu possa criar espaço para outros pensamentos, eu posso pensar e focar em outras coisas, né? E que isso pode me ajudar. Então, eu acho que são algumas dicas aqui que eu dei, mas a mais importante é fazer terapia. Eu nunca conheci ninguém que tem ciúme patológico e conseguiu melhorar sozinho. Infelizmente, eu nunca vi. Um dia eu coloquei uma enquete aqui nos meus stories: alguém que tem ciúme patológico já conseguiu se tratar sozinho? E ninguém respondeu, né? Então, eu acho que é uma pessoa que precisa de tratamento, e se você
se você passa por isso, tem algumas formas também de você ajudar o outro, né? De reconhecer que essa pessoa tem ciúme, mas pedir para que ela procure ajuda, isso não numa briga, no tom pejorativo, mas de uma forma calma. Expresse compaixão de uma forma que garanta que você se importa com a dificuldade do outro, né? Eu acho que é importante. Demonstre sentimento por essa pessoa, tente ouvir como ela se sente, assuma algum compromisso com essa pessoa, mas isso não é reforçar a desconfiança dela. Se você não se sente bem para dar a senha do celular do Instagram, você não precisa fazer isso só para que o outro se sinta bem, se isso invade sua privacidade. Reconhecer que essas emoções são passageiras e que elas vão passar. Tranquilize a pessoa, reconhecendo que ela está com raiva devido ao ciúme, mas que ela procura um tratamento para isso, né? Então, gente, eu falei muito aqui, eu acho que a gente tá com mais de meia hora de live. Essa live vai ficar salva nos stories, depois eu vou colocar ela no meu canal do YouTube. Eu quero muito que vocês sigam o meu canal no YouTube, Andressa Versosa. Tem um link aqui no meu perfil, gente, no link vocês conseguem acessar a rede social, todas as minhas redes sociais. Canal do YouTube, podcast, Telegram, tudo. Então vai ficar salvo, manda para os amigos aqui na setinha, ó, ainda dá tempo. Quero mandar um abraço para você e desejar uma ótima semana. A semana inteira vai ter live. Terça-feira tem live, quinta-feira tem live, sexta-feira tem live. A foto com todos os temas da live está no meu perfil, tá? E aí vocês podem indicar para quem vocês quiserem. Um beijo, um abraço e obrigada a todos vocês que estavam aqui. Tchau!